Se a gente soubesse que Deus é realmente Deus, ou melhor, quem é Deus, a nossa vida seria tão diferente se a gente acreditasse no Deus que a gente diz estar aqui hoje adorando. Se quando a gente saísse daqui, que nós falamos lá ontem, quando eu chegasse em casa, e quando eu tivesse a inclinação a um pecado, a uma ira, a uma murmuração, a uma briga, seja lá o que for, se a gente lembrasse que Jesus está em pé do nosso lado ali dentro de casa, dentro do carro, que tem uma terceira via no WhatsApp, é você conversando com alguém e tem uma terceira via fiscalizando sua conversa, que é ele mesmo. O que a gente falaria seria diferente? O que a gente veria seria diferente? Os discípulos tomavam a ceia em memória dele porque eles sabiam que Jesus estava a todo momento com ele. Jesus só deu a ceia para aqueles caras que 24 horas estavam com ele. Jesus não chegou para a multidão e falou, chega aí multidão, deixa eu ensinar vocês uma parada aqui. Façam, não, Jesus falou isso para aqueles caras que tinham a consciência que estavam o tempo todo com Jesus. Subentende-se que Jesus está falando para aqueles que vão viver sabendo que estão a todo momento comigo, tomem essa ceia. E aí toda a ceia e toda a nossa vida começa a tomar uma perspectiva completamente diferente. Por que Josafá fez o que fez e foi como foi? Porque ele sabia que Deus estava assistindo ele a cada momento. Ele sabia que por que um rei buscava algum ponto de idolatria? Por que um rei ia atrás de idolatria? Não era porque amava um Deus X ou um Deus Y. O problema de Israel nunca foi o amor a um Deus. O problema de Israel sempre foi o amor a si mesmo, que fazia buscar os seus próprios deuses. O Antigo Testamento não está na Bíblia aqui, escrito aqui para ser simplesmente um fato histórico. É porque a grande raiz de todo o problema nosso até hoje continua sendo essa mesma idolatria. Se a gente olha para toda a história aqui, a gente vê que quando Deus começa a distribuir profetas pelo mundo e falar, vai profeta para um país, para uma nação, para outro país, para outra nação, lá já em Gênesis com Abraão, quando tem a guerra lá, vai lá e dá uma oferta para o rei de Salem, Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Como é que foi estabelecido o reino e o sacerdote? Nós estamos numa leitura bíblica, a gente viu como é que foi estabelecido em Israel. Como é que foi estabelecido o reino e o sacerdote lá em Salem com Melquisedeque? Eu não faço a menor ideia, porque Israel nunca nem teve rei e sacerdote, era uma coisa ou outra. Esse cara era as duas. Quer dizer, existe toda uma história paralela na humanidade correndo. Se Deus fosse escrever tudo que ele estava fazendo, a gente teria sei lá quantas mil Bíblias para ler. Mas Deus focou na história de Israel e deixou a idolatria como ponto crucial do Antigo Testamento, não simplesmente como um ato simplesmente histórico, mas porque é exatamente da mesma maneira que nós nos perdemos. Não é porque nós queremos adorar um Deus. Ninguém aqui tem um Deus em casa. Ninguém aqui que segue a Jesus vai ter um santinho lá dentro de casa. Não vai ter, a gente sabe que não. Se pedisse para levantar a mão aqui, quem aqui frequenta a igreja, é crente e tal, e adora imagens? Ninguém aqui vai levantar a mão. Mas se a gente fosse ver na essência do que é idolatria, talvez todos nós somos idólatras, de áreas que a gente não deixa Deus trabalhar. Josafá tinha ali, por que Asa foi atrás? Porque o perrengue fechou, e alguma coisa aconteceu, e aí um Deus falou que poderia mudar a história de Asa, um Deus falou que se ele desse seus filhos, um Deus falou que se ele desse não sei o que lá, se ele fizesse não sei o que lá, ia dar colheita, ia dar fartura, ia dar não sei o que lá. Por isso que homem se volta à idolatria. Josafá está começando o seu reinado com toda a insegurança de não saber como vai ser, o que vai acontecer. Posso ser atacado, pode perder meu reino. Se eu olhar para o lado, o reino do norte está tomando bica na guerra toda hora, vê um cara e perde. E se um rei vir pegar meu negócio que eu tenho que fazer, eu tenho que me cercar. Mas a primeira coisa que ele fez foi se voltar completamente a Deus. E quando ele se volta a Deus, Deus passa a ser Senhor da vida dele e do reino inteiro dele. Um reino inteiro é afetado pela posição de um homem. A gente vai ver mais para frente na história, o reino inteiro foi afetado pelo posicionamento de um homem que quis buscar Deus e que cada vez mais foi crescendo em Deus. E quanto mais ele buscava a Deus, quanto mais ele crescia em Deus, mais Deus mostrava coisas para ele e mais Deus podia ir trabalhando através da vida dele. Sabe por que a gente patina tanto nessas lutas nossas? Porque Jesus não é real no nosso dia a dia. Se a gente lembrasse que quando eu me iro com alguém e quando eu vou brigar, se eu lembrasse que Jesus está do lado assim assistindo, falando, você vai brigar mesmo? Você não brigaria. Dá um exemplo claro assim, quer ver? Como a gente não leva a sério isso. Ontem eu fui na casa do pastor Tiago aqui. O pastor Tiago, que lembrei. Fui na casa do pastor Tiago aqui, a gente ficou um tempo ali e tal, conversamos algumas coisas ali, eu, ele, a Sabrina e o Davi, só tinha nós lá.
E durante todo o tempo que eu estive na casa do pastor Tiago, eu não via a Sabrina e o pastor Tiago brigando. Eles não brigaram. Eu não sei se eles brigaram quando eu não estava lá, mas eu lá eles não brigaram. Por que eles não brigaram? Porque se eles fossem brigar, eles iam brigar quando eu não estivesse lá. Lógico que eles não iam se pegar na minha frente. Por quê? Porque eu estava lá, porque tinha alguém de fora. Se a Sabrina ficou muito brava com o pastor Tiago lá por qualquer coisa, ela engoliu e quando eu saí, ele falou, sei lá o que aconteceu, mas comigo lá não falou. Por quê? Porque eu estava ali no meio. Se a mesma perspectiva que a gente tem para homens, a gente tivesse que Jesus está no meio a todo momento, a gente não brigava. A gente não acessava, a gente não falava, a gente não ouvia, a gente não ia. Mas a gente se esquece assim, Jesus só é real na hora que eu estou no culto adorando a Deus. Deus é real a todo momento. Deus está me assistindo a todo momento. Ah, mas eu não consigo sair disso, eu não consigo me libertar disso. Lembra quando você for fazer de novo que Jesus está em pé do seu lado te assistindo e te olhando assim. Só que mais do que ser real como uma visita, como eu estava na casa do pastor Tiago ontem, ele não está só real do meu lado. Ele está real dentro de mim. Então ele consegue ver o que eu penso. Por que a gente cai? Porque a gente começa a pensar uma coisinha, que leva a uma outra coisinha, que leva a uma outra coisinha, que leva a outra coisinha, quando vê, caiu. Se a gente soubesse que Jesus já está vendo meu pensamento, você vai ficar com vergonha de pensar o que você pensa. Você vai ficar com vergonha de continuar pensando o que eu estou pensando. Mas eu estou sozinho no meu canto, então eu vou deixando. E aí o negócio vai tomando uma proporção que a gente cai. Jesus tem que ser real. Jesus mandou o Espírito Santo para que ele fosse real em nós e habitasse em nossa vida. E ele quer e deseja ser. Mas muitas vezes ele não tem sido porque nós não acreditamos que ele está ao nosso lado. Nós não deixamos que ele faça morada. E é por isso que quando um sentimento bate, a gente abaixa e acredita e cai e fica. É por isso que quando o negócio pega, a gente cai, porque a gente não acredita que Jesus está ao nosso lado a todo momento. Só que Jesus não está ao nosso lado somente para nos vigiar. Jesus está ao nosso lado em tudo que acontece na nossa vida. Não somente para estar, eu não tenho que crer e acreditar e perceber Ele me vigiando a todo momento. Eu tenho que saber que tudo que aconteceu que diz respeito a mim, teve a permissão e o aval da mão dEle para que chegasse até mim. E se teve a permissão e o aval da mão de Deus para que chegasse até mim, é porque Ele espera uma resposta minha em relação a isso. Isso foi o que a gente falou ontem na Santa Sé em Caraguatá, e quando olha para Josafá é a mesma coisa. Por que ele não se desviou de Deus e foi buscar Baal? Porque ele sabia que Deus estava ali de olho nele. Ele sabia que o Baal só ia resolver um problema dele, que podia ser uma falta de exército, uma falta de dinheiro, uma falta de comida. O Baal ia resolver um problema dele. Mas ele sabia que acima do problema dele, se houvesse um problema, é porque Deus permitiu o problema. E aquele que manda o problema é o mesmo que vai resolver o problema, quando tiver a resposta certa nossa. Eu não preciso lutar com a minha força, eu não preciso fazer do meu jeito, eu não preciso correr atrás, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida passa a ser o meu Senhor. Por que a gente fica anos caindo na mesma coisa? Vamos dar um exemplo mais claro aqui. O meu problema é inveja, o meu problema é mentira, o meu problema é fofoca, o meu problema é orgulho, o meu problema é cobiça, o meu problema é sei lá o que é. Por que eu não consigo sair da fofoca? Porque toda vez que alguém começa a falar, eu não lembro que Jesus está vendo o que eu estou ouvindo. Mas eu vou lá, ouço, falo, e ouço, e falo, e falo. Depois, ai meu Jesus, me perdoa porque eu caí de novo. Ai Jesus, me perdoa porque eu acessei de novo. Ai Jesus, me perdoa porque eu fui de novo. Por quê? Porque a gente não sai desse ciclo. Deus quer nos levar a lugares mais amplos com Ele. A partir do momento que a gente esteja disposto a saber que a gente não está conformado com o lugar que a gente chegou. Se a gente se conformou com o lugar que a gente chegou, a gente vai ficar a vida inteira lutando contra uma fofoca, contra uma cobiça, contra um orgulho, contra uma inveja. Deus quer zerar essas áreas da nossa vida. Jesus morreu na cruz para que a gente tenha condição de zerar. Se nós reverenciamos homens e tememos a homens, como eu dei o exemplo, o pastor Tiago e a Sabrina não brigariam na minha frente. Por quê? Porque sei lá por quê. Porque ninguém briga na frente de outro assim, né? Só se é muita briga assim, mas no geral você vai esperar para... Nós não somos os mesmos que nós somos no oculta. Quem que você é quando ninguém está te vendo não é quem que você é quando todo mundo está te vendo. Se a gente pudesse plugar um cabo aqui e passar todo o histórico do nosso último mês do celular no telão, com certeza ia ter gente aqui agora gelada, falar, meu Deus, ferrou. Por quê? Porque a gente não lembra que Deus está nos vendo quando está acessando. A gente não lembra, mas perto de alguém, eu sentado do lado do Nicolas, eu não vou acessar nada, porque o Nicolas vai ver o que vai... Não, eu temo mais a homens do que a Deus. Deus não é real em todos os momentos, Deus tem que passar a ser real, porque se Deus passar a ser real, nós seremos aprovados, e quanto mais nós seremos aprovados, mais nós iremos crescer nele, mas crescer nele não no sentido de ele acrescentar coisas, mas crescer nele naquilo que ele vai nos convencendo para trabalhar em nós, e consequentemente ele vai colocando tudo que precisa ser colocado sobre a nossa vida.
Josafá não priorizou buscar nada, ele priorizou tirar as idolatrias do seu coração, do seu reino. E quando ele faz isso, cada vez mais Deus vai o abençoando, cada vez mais Deus vai fazendo com que povos temam um rei que até hoje nem para a guerra saiu. Josafá nunca tinha lutado, como é que os caras vão temer ele? Deus coloca temor no coração do inimigo, porque o coração de Josafá estava alinhado com Deus. Se Josafá fosse se preocupar em buscar um Deus da guerra, ele ia tomar pau na guerra e não adiantar nada. Mas porque ele voltou os seus olhos à prioridade do que era importante, ele pôde viver tudo aquilo que tinha para se viver. Josafá podia ter olhado para trás e falado, mas meu pai, dane-se o que foi meu pai. Eu vou pegar o que é bom do meu pai, vou pegar o que é bom de Deus e vou seguir minha vida. Eu não vou ficar preso a históricos para trás, eu não vou ficar preso a dó de mim, eu não vou querer que outros sintam dó da minha história, porque tudo que eu passei não me qualifica nada. Se tudo isso não me fizer chegar onde Deus quer que eu chegue. Asa ser um rei ruim, sabe o que qualificou? A Josafá olhar e falar, eu não vou pelo mesmo caminho que esse cara, eu vou pelo outro caminho, porque ele errou nisso, eu vou acertar nisso, eu não vou ser igual a ele. Não é porque a nossa vida está em um processo, não é porque estamos enrolados que vamos continuar assim. Fazer o certo em Cristo, também ministrei isso semana retrasada, quero aguardar. Fazer o certo em Cristo nunca vai ser lógico. Porque sempre que a gente está perto de começar o certo com Deus, mas o diabo vai dar todo argumento para a gente não dar o próximo passo. Lembra de Bartimeu? Jesus está passando, o que ele fez? Podia ter olhado e falado, mas por que eu cego? Por que outros fazem? Por que outros têm? Por que outros são? Por que Jesus... Eu não quero entender o porquê, mas se ele está passando, eu vou correr para ser curado. O certo é levantar e correr e deixar o passado para trás. O nosso passado, ainda que tenha sido de erro e mancada nossa, o nosso passado pode nos qualificar a chegar ao lugar que Deus quer nos levar. Mas se a gente deixar que esse passado seja útil, se não estiver vivendo, vai vivendo de passado e não chega a lugar nenhum. Josafá colocou um ponto e falou, eu quero de Deus, eu vou buscar mais a Deus. Você está satisfeito com o que você tem de Deus, então fica assim. Se você não tiver, dê um jeito de buscar mais a Deus, torne Deus real no seu dia a dia, torne Deus real na sua história. Torne Deus real em tudo. Se a gente estivesse aqui agora, e aparecesse um anjo aqui, a luz ficasse tudo escura, aparecesse um anjo e falasse assim, terça-feira, Jesus estará nesse lugar, e sumisse. O que você ia fazer terça-feira? Você ia estar aqui. Mas a gente não acredita que Jesus vai estar aqui no culto. Então não venho, porque eu tenho mais o que fazer. Você entende como Deus não é real na nossa vida em canto nenhum? Deus é real talvez no momento que a gente louve, talvez no apelo que a gente faz no final que você vai levantar aí. Fora disso, Deus não é real. Deus não é real no impulso da minha carne, Deus não é real no impulso da minha defesa, Deus não é real em área nenhuma, eu faço segundo as minhas regras, sem entender que Jesus deseja fazer aquilo que Ele tem a fazer, cada vez mais dedicado a obedecer, mais Deus ia honrando Ele, e mais pontos de idolatria Ele ia enxergando para tirar da vida dEle. Tem gente, infelizmente, que vai passar 30 anos da igreja lutando contra a mesma coisa. Porque Deus não consegue nem convencer de mais nada. Deus só nos convence de uma nova etapa, quando uma etapa anterior foi vencida. Porque senão a gente não aguenta, a gente fica doido. Então Deus vai ficar a vida inteira assim, então, estou tentando trabalhar na inveja. Na inveja, na inveja, na inveja, na inveja, na inveja. Mais do que simplesmente reconhecer que a gente errou, a gente precisa reconhecer que Jesus habita ao nosso lado e que Ele nos enxerga a todo momento. Façam em memória de mim, porque na teoria vocês já vivem em memória de mim. Para um povo que já vive para a minha glória, só se lembre, porque a vida de vocês já demonstra isso. Se Jesus tivesse andado, por que a gente não vê? E olha que vê, né? Mas por que a gente não vê tanto relato de presepada dos discípulos quando estavam andando de Jesus? Porque eles sabiam que Jesus estava do lado deles. E dessa mesma forma, o Espírito Santo habita e está ao nosso lado. Josafá sabia disso, que não era Deus, não era nem Jesus nem Espírito Santo, mas que Deus estava de olho nele. E aí ele começa a tirar a idolatria. E vai obedecendo. E vai arrancando a idolatria. E aí Deus vai nos levando a lugares mais altos. E quanto mais Deus consegue nos levar onde Ele quer ir, mais Ele pode colocar sobre nós o que Ele quer colocar.
Mas se a gente já se acostumou com o lugar que a gente está e a gente não está disposto a fazer nada mais, a gente acha que está tudo certo assim, a gente nunca vai sair disso. A gente precisa chacoalhar e falar, eu preciso de mais de Deus. Jesus, o que tem que ser zerado, tem que ser zerado. Eu quero que o Senhor me mostre mais o que precisa, Pai. Eu quero mais de Ti. Porque quanto mais Deus conseguir tirar de nós, mais Ele será tudo em todas as áreas em nós. Quanto mais Deus conseguir tirar de nós, mais Ele vai ser tudo em todas as áreas em nós. Mas o que você está disposto para fazer, para buscar, para conhecer, para ouvir, para mais de Deus? Não sei. Cada um tem que dar a sua própria resposta. Jesus era real para esses caras. E quando Jesus passa a ser real, a gente passa a não ter mais razão, porque Ele passa a ser a nossa razão. Toda vez que a gente ainda busca ter razão, é porque Jesus não é a razão. Porque quando Jesus passa a ser razão, a gente reconhece Jesus em todos os caminhos. E aí não faz mais sentido nenhum a gente querer ter razão para nada. Aí as coisas começaram a ficar boas para Josafá. Ele limpando Israel, ele se debruçando em Deus, ele não somente estudando a palavra, mas ele fazendo com que toda a nação estudasse a palavra. Depois eu tenho que ver isso direito, mas se tiver vai ter muito pouco. Se Josafá não foi o único rei, de cabeça eu não lembro de outro, tem que depois pensar, mas de cabeça eu não lembro de outro. O único rei que mandou homens por todo Israel para ensinar a lei ao povo. Porque a lei era real na vida dele. Quando a lei é real na nossa vida, Cristo é reconhecido através de nós. Eu não preciso falar de Jesus, mas as pessoas veem Jesus em mim. Eu e o Nicolas estou discutindo aqui, e aí tem uma terceira pessoa assistindo. Eu tenho todo argumento, minha justiça, para dar uma no Nicolas e brigar. Eu abaixo e falo, tá bom, Nicolas, me perdoa. Porque eu sei que Jesus queria que eu fizesse isso, Ele está me vendo, me assistindo agora. Alguém que está me assistindo aqui vai reconhecer Jesus através do que eu estou fazendo, não do que eu estou falando. Se eu crer que Jesus é real na minha vida, o mundo começa a reconhecer Cristo em mim. Porque o meu tipo de conversa vai ser diferente. O meu tipo de andar vai ser diferente. As minhas prioridades serão diferentes. Mas senão a gente vai dando uma desculpa e vai passando por tudo. E aí a gente vê que esses caras, Josafá, estava com tudo certo. E quando está tudo certo na sua vida, ele vai ficando cada vez mais forte. E aí presta atenção nisso. A Bíblia começa nos dizendo que ele, embora fez tudo isso, mas ele se preparou para defender Israel da guerra. Embora ele fizesse tudo isso em Deus, mas ele não ficou com a vida mansa, sentado e falou, está tudo certo. A Bíblia diz que ele foi ficando cada vez mais forte. E cada vez que ele ficava mais forte, ele construía cidades fortificadas e cidades armazéns, onde juntava grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou os oficiais valentes e experimentados para a batalha. Entenda o que ele está fazendo aqui, ele não está tendo só fé na fé. Ele tem a fé de quem é Deus, ele prioriza a Deus, ele faz tudo certo. Mas mais do que ele ter essa fé em Deus, tudo aquilo que ele pode fazer, ele faz. Porque a gente precisa entender que vão ter tempos e processos na nossa vida, que as coisas vão virar de uma hora para outra, e que Deus vai pegar a gente de sem chão. Essa semana, eu fiquei sabendo que eu ia ministrar, acho que era terça-feira, que eu fiquei sabendo que eu ia ministrar hoje. Acho que é isso. Segunda ou terça-feira. E aí, já tem culto no Caraguatá na quarta, no sábado, sexta aqui, já tem um monte de coisa, e eu já estou sempre pensando no próximo culto, orando todo dia para saber o que eu vou pregar no próximo e tal. Lendo a palavra, buscando. E quando, assim que o apóstolo me avisou que ia ministrar hoje, na segunda ou na terça-feira, diferente de todas as outras vezes, Deus falou muito forte comigo assim, Josafá. Eu falei, Josafá? Faz tempo que eu falei de Josafá, nem lembro de Josafá. Até fui ver, a última vez que eu preguei de Josafá foi em abril de 2021, sei lá quando que foi. Eu falei, amém, Josafá. E para mim a história de Josafá é uma história de confiança, uma história de... A gente vai chegar lá, mas é uma história de um cara que confiou contra a própria lógica, que confiou contra o seu próprio... Eu falei, Josafá, amém. E aí estava seguindo minha semana aí, fazendo o que eu tinha que fazer, mas com Josafá desde terça-feira na minha cabeça, pensando nele, lendo sobre ele, orando sobre ele. Aí quinta-feira, eu fiquei sabendo de um negócio. E eu lembrei de Josafá. Deus vai nos levar a lugares
e vocês vão entender o que eu estou falando no final, mas Deus vai nos levar a lugares onde o nosso tempo de paz e bonança precisa nos fazer ser cheio de Deus, para que quando Deus tenha que arrancar alguma coisa ou tratar de alguma forma, a gente esteja preparado para isso. Por que que muitas vezes quando Deus começa a apertar e começa a fazer, pessoas espanam, largam a fé, largam Deus e fica doido, pira tudo? Porque não estava preparado. Josafá tinha depósito diante de Deus, Josafá buscava Deus, ele tinha armazém com Deus. O que é ter armazém? Uma coisa é eu ter a comida, uma coisa é eu sair daqui hoje e falar, quando eu chegar no sítio vai ter janta. Outra coisa é eu sair daqui hoje, como aqui, vai dar perfeito exemplo. A Pro me avisou, a gente tem que ir no mercado depois do culto. Então não vai ter janta amanhã, vai ter hoje, não vai ter amanhã, então eu vou ter que ir no mercado, por quê? Não adianta eu comer hoje e não comer amanhã, vai ter que ir no mercado hoje, porque o armazém está vazio. Não se contente em viver somente do hoje. Eu já fui, já fiz e para hoje está tudo certo. Se encha do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente não estiver muito cheio de Deus, a gente pode não aguentar o que está para vir por esses dias para frente. Sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre os nossos tempos. Para que Deus possa talvez tocar em pessoas da nossa casa. Talvez Deus vai ter que tocar de uma forma que alguém vai ter que estar tão cheio de Deus, que a hora que Deus tocar para apertar, para trazer, alguém vai ter que ter noção e falar, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem é Deus, alguém vai ter que pôr paz no negócio. Mas se a gente não sabe quem é Deus, é o primeiro a sair correndo desesperado. Precisa ter armazém diante de Deus. Não é somente o hoje está resolvido, mas precisa buscar mais a Deus. Precisa levar Deus a sério, precisa ter comprometimento com Deus, precisa crer e acreditar que Jesus nos espera, que Jesus tem pressa em fazer algo na nossa vida. O tempo de aparente bonança para ele serviu para que ele buscasse cada vez mais. E buscando a própria palavra. Aí, o negócio vai fluindo, as coisas vão acontecendo. E as coisas, quando nós estamos em Deus, elas fluem e acontecem naturalmente. Sabe por que a gente se frustra tanto? Porque a gente busca a Deus para chegar em algum lugar. Se a gente buscasse a Deus só por Deus, quando Deus fizesse, você ia falar, meu, que da hora, Deus fez. Mas assim, se Deus não fez também, não é por isso que eu estou aqui. A pastora falou disso agora no louvor, entrega para perder, assim, não que vai perder, mas entrega por Deus. Josafá buscando a Deus, ele não tinha noção cara, os filisteus pagavam impostos para Israel. É o primeiro rei que os filisteus, além de pagar imposto, mandam um presentinho junto para o rei. Com medo do rei que nunca guerreou. Com medo do rei que nunca saiu para uma guerra. Por quê? Porque Deus faz com que o nome de Josafá seja reverberado por todas as nações e todo mundo começa a pagar imposto para ele. Josafá não fez para que isso acontecesse, mas esse era o plano de Deus. E quando nós estamos alinhados a Deus, os planos de Deus para a nossa história e para a nossa vida reverberam sobre a nossa casa, reverberam sobre o nosso serviço, reverberam sobre os lugares onde nós temos que estar ou não estar. Deus faz com que aconteça. Se você ler todo o capítulo 17, você vai vendo que só vem vindo coisa boa. É um dando presente, é não sei o que lá, e Josafá armazenando armazém, e talvez todo mundo falando, mas para que você está fazendo isso agora? Mas para quê? Deus não quer, Deus não... Quando que um rei em Israel busca Deus? Quando Deus ataca como um leão e fere como câncer, aí você vê um rei quebrantado em Deus. Aí você vê um rei ofertando e buscando, indo todo dia no templo. Mas é um dos primeiros reis da história aqui, se não for o único, que fazia sem ser para que Deus mudasse uma história, mas fazia por Deus, porque precisava de Deus. A nossa segurança precisa estar em Deus. Por que a gente não leva Deus a sério? Porque eu tenho que correr atrás disso, daquilo. Você tem que correr atrás de tudo, você tem que correr, e Josafá correu atrás do que ele tinha que correr. Mas ao ponto do que a sua correria influencie na sua comunhão, aí você está errado. Seja Deus o primeiro lugar em tudo, porque quem permite que venha exército ou não, é Deus.